E estamos hoje na nossa quinta e penúltima aula da nossa matéria Os Evangelhos. É isso mesmo, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Esta é a quinta e penúltima aula da nossa matéria Os Evangelhos, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Já viramos o ano, não é? O mundo lá fora está pegando fogo, cheio de problemas, cheio de incertezas, mas a certeza que eu e você, como Igreja de Jesus Cristo, temos é que Jesus está na nossa frente. Não importa o que aconteça, o problema que vem abalar este planeta, a América, o Brasil, aonde quer que seja, mas a nossa certeza ela é inabalável, Jesus Cristo. Então nós estamos apoiados nele. Então fica agarradinho com ele, né? Não fica desesperado, não. Não entra parafuso, não. O negócio vai ficar feio, mas com Jesus a gente vai vencer e conquistar para a glória do seu nome. Irmã Jennifer Jackson, tá todo mundo bonito nesse ano de 2023, né? Com todo respeito, ó. Quando a irmã Leidine apareceu, tá diferente. Aí entra a pastora Darlete, tá todo mundo diferente, tá acontecendo. Tomaram um banho de lua, tá todo mundo rejuvenescido, só que fiquei velho em 2023. Mas muito bom rever cada um de vocês rejuvenescidos, né? Fortalecidos no Senhor. Quero desejar agradecer a paciência que cada um de vocês tem tido para conosco, né? Eu creio que vocês já devem ter lido as últimas postagens. Por estranho que pareça, a semana que tivemos de férias não foi o suficiente, né? Ou seja, graças a Deus conseguimos regularizar mais de 70% das nossas pendências, mas ainda não consegui. Eu tenho já tudo anotado para transferir para o computador e já enviar para vocês as finalizações das notas. Então, meu compromisso é até a próxima sexta. Então, até a próxima sexta, não faltarei com meu compromisso em mandar, né, um pacote com as últimas notas atualizadas, para que vocês já tenham uma ideia. Na próxima semana eu já vou anunciar a nova matéria que nós vamos começar no dia 18 de janeiro próximo, tá bom? Então, tenho só um pouquinho mais de paciência, porque está dando muito trabalho, né? Deus nos surpreendeu na próxima semana, para a glória do Senhor, né? Eu quero agradecer as vossas orações, tá? Apesar de tanta luta, né? Perdendo alguns alunos em algumas turmas, mas Jesus nos surpreendeu muito. Próxima quinta-feira, dou esse testemunho, tá? Próxima quinta-feira, anote aí e esteja nos ajudando com as suas orações. Vamos estar abrindo o terceiro núcleo presencial da nossa escola na cidade de Tampa, a 2 horas daqui, com 42 alunos já inscritos. Isso foi uma surpresa daquelas. Sabe que aquela surpresa que você não esperava, né? Um pastor me procurou, me propôs, a princípio eu desconfiei, né? Tem um detalhe, né? Santo que vem muito esmola, desconfia. Eu desconfiei a princípio, mas o negócio foi sério, muito sério, né? Foi um pastor de uma igreja em Tampa, com mais 5 também, então um total de 6 igrejas se reuniram, e já temos, já para a glória do Senhor, 42 alunos que vamos começar o curso básico em teologia. Anote aí, 12 de janeiro, nos ajude com as suas orações, tá? Vamos começar essa turma, tá dando um trabalhão, gente, para preparar essa primeira aula, então esteja nos ajudando com oração. Já hoje me chamaram, não é, para abrir mais um núcleo na cidade de Lô. Estou pensando, porque eu não consigo me dividir, está bem complicado. Uma vez por mês. Me ajudem, eu preciso já agora de companheiros, de pessoas que caminhem conosco, mas está difícil. Mas eu não tenho mais condição de abrir um núcleo presencial. Então, eu quero agradecer as orações de vocês, né? Da mesma maneira que perdemos alunos durante a semana, né, nas aulas do online, que Deus está sendo misericordioso e trazendo novos, né, da forma presencial. Quantos agradecem ao Senhor nosso Deus? Você está agradecido a Jesus? Jesus faz essas coisas, né? Para mim, repito, foi uma surpresa. Eu não esperava por isso, mas é assim mesmo, né? Quando vem de Deus, a surpresa, sempre de Deus, as boas surpresas são muito bem-vindas, né? Quando vem do homem ou de outra situação,
a gente fica com um pé atrás e outro à frente. Assim, obrigado pelas suas orações, né? Essa vitória do reino de Deus e para a glória do Senhor. Vou postar nos próximos dias, né, as fotos, né, da aula inaugural para vocês verem como o Senhor está trabalhando em nosso meio. Deixa eu tocar nessa tecla aqui bem rapidinho antes do começo da aula. Vocês já observaram que lá no grupo, se você olhar, nós postamos outro grupinho de 3 perguntas. Elas não são obrigatórias. Se você quiser responder esse questionáriozinho de 3 perguntas, e se você acertar, você vai ter mais um bônus de 75 pontos, que vai ajudar você na nota final em relação à prova. A prova vai acontecer na próxima semana. Lembram-se que vai acontecer na próxima semana, a provinha? Toda baseada naquela coluna A e coluna B. Lembram-se disso? Isso. Se você está estudando, coluna A, coluna B, só que nós vamos trocar a ordem dos números e das letras. O conteúdo vai ser exatamente o mesmo, só vamos trocar a ordem de números e letras. Nada mais. Mas se você está estudando, não vai ter nenhuma dificuldade. Alguns alunos vão ficar um pouco assustados, né? Os que fizerem o trabalhinho, vão ver 100, 100, 100, de onde vem tanto 100? Por causa dos pontos de bônus, tá? Deixa eu ler aqui as 3 perguntas, porque se algum aluno tiver alguma dúvida, já vai solucionar agora essa dúvida. Olha só. É outro questionário valendo 75 pontos de bônus da matéria Os Evangelhos. A entrega para a próxima quarta-feira, dia 11. Você pode entregar amanhã, pode entregar qualquer dia, até no máximo 1 minuto antes da aula. Então, 1 minuto antes da aula começar, nós podemos receber no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, sem nenhum problema. Daqui as 3 perguntinhas. Lendo os 4 evangelhos, mencione 2 narrativas ou acontecimentos bem semelhantes entre si, destacando suas poucas diferenças. Vou repetir essa pergunta, tá? Quando eu e você lemos os 4 evangelhos, ok? Nós vamos encontrar narrativas, não é? Lembra-se disso? Quando você lê os 4 evangelhos, você vai encontrar narrativas ou acontecimentos bem parecidos, bem semelhantes entre si. Concordamos com isso? Alguém já percebeu? Você lê Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas, você lê João, e vai encontrar acontecimentos ou narrativas bem parecidas entre si. Claro, destacando João, que João, como não é o evangelho o quê? Eu esqueci, gente, me deu um branco. Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico. Mateus não está dormindo, está muito pelo contrário. Ele foi no Starbucks tomar um double shot, está acordado, está despertadíssimo. Os evangelhos sinóticos. Então preste atenção. Nos sinóticos é que vamos encontrar estas semelhanças ou acontecimentos praticamente que repetidos. Eles são semelhantes entre si? Sim. Mas nessas semelhanças há diferenças, preste atenção. Então esquece João. Embora eu falei aqui 4 evangelhos, mas eu falei isso só para despertar vocês. E aí o Mateus acordaram, entendeu um mistério, entendeu? Então você vai considerar só o quê? Mateus, Marcos e Lucas. Então separa, lendo os 3, você vai se lembrar de algum acontecimento, mas eu quero que você mencione 2. Eu aqui não vou falar, porque eu já falei várias e várias vezes desses acontecimentos. Então, separa 2 acontecimentos e me mostra as semelhanças que há entre eles, bem como as suas pequenas diferenças. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? É importante que você esteja me entendendo. Então, você vai pegar um fato, se tanto você, digamos, só um exemplo, eu não vou falar aqui o fato, tá? Um fato que você vê lá em Mateus, e este mesmo fato aparece em Lucas, ok? Eles são bem parecidos? São, porque são praticamente o mesmo fato. Só que em Mateus ele aparece de uma maneira, ok? E Lucas aparece de outra maneira. Então você vai me destacar 2 fatos. Pode estar entre Mateus e Lucas, entende? Pode estar entre Marcos e Lucas, pode estar entre Mateus e Marcos, pode estar entre Marcos e Lucas. O importante é que esteja dentro dos 3, 2 acontecimentos. Então separa, me diga quais são eles, mostre escrevendo as semelhanças e as diferenças. Perfeito? Pergunta número 2.
destaque ou mencione 4 características muito únicas e peculiares do Evangelho de João. Agora eu vou passar para João. João não é um evangelho sinótico, é um evangelho, completamente diferente dos 3 anteriores. Concordamos com isso? Sim ou não? Concordamos? João é o mais diferente de todos. Então, tudo que nós lemos em João não tem nada registrado aonde? Nos sinóticos. Concordamos com isso? Alguém já percebeu isso? Porque ele é único, ele tem uma narrativa exclusiva, completamente diferente dos outros 3. Então, eu quero que você mencione 4, preste atenção, 4 características muito únicas, muito peculiares do Evangelho de João, características que você não vai encontrar nem em Mateus, nem Marcos e nem em Lucas. Tem várias, são mais de 20, mas eu só quero 4. Aí você tem que destacar. Com textos bíblicos. Isso aqui é importante. Com textos bíblicos. Primeira característica, mostra o texto bíblico. Segunda característica, me mostra o texto bíblico. Terceira característica, só um versículo para cada uma das 4. Compreende? Então, são 4 características. Para cada característica, um único versículo. Então, você justificar a razão dessas 4. Só dizer as 4 por dizer não faz sentido. Então, você apresenta as 4, porém, acompanhadas do seu respectivo versículo bíblico. É um só versículo para cada uma das características. Claro, você tem que mencionar capítulo e versículo. Exemplo, primeira característica, só um exemplo, tal. João 5:25, um exemplo. Segunda característica, tal. João 10:15. Terceira característica, tal. João 14:26. Quarta e última característica, João 21:10. Só um exemplo, tá? Mas eu não vou falar aqui as características. Consulta a apostila e consulta os slides. Alô? Consulte a apostila, tá tudo lá. E consulte os slides. Se você pega a apostila, pega os slides, mamão com açúcar, 75 na gaveta, e você vai dormir sorrindo igual a criança novinha com presente, tá bom? Não vai ter problema. Terceira e última pergunta. Destaque ou mencione 3 características muito chamativas entre a genealogia do Senhor Jesus Cristo, com as suas poucas diferenças entre Mateus e Lucas. Aqui vai ser bonito. Você vai ter que ler com muita atenção. Preste atenção, por favor. A genealogia de Mateus, que está lá no capítulo 1, se não me trai a memória, e a genealogia de Lucas, que está no capítulo 3. Então tem que ler com muita atenção. A genealogia de Jesus em Mateus e a de Lucas. E ali, nas duas, você vai encontrar 3 características, elas vão estar entre si. Não estou falando que as 3 vão ter que estar necessariamente em Mateus ou as 3 necessariamente em Lucas. Uma, por exemplo, é só um exemplo, pode estar em Mateus e 2 podem estar em Lucas. Ou pode estar uma em Lucas ou 2 em Mateus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você tem que encontrar um total de 3 entre as 2 genealogias. 3. Tem mais de 25 características, mas só quero 3. Tá? Lê as 2 com atenção. Você encontrando as 3, não importa se é uma em Mateus, 2 em Lucas, uma em Lucas, 2 em Mateus, mas você encontrando, destaca. Ó. Primeira característica está em Mateus e assim. Segunda característica está em Mateus e assim. Terceira característica está assim em Lucas, ou o contrário. Encontrei uma em Lucas e 2 em Mateus. Você menciona o texto onde você assinala essa característica e menciona também as poucas diferenças que há entre as 2 genealogias. Há mais de 10, mas pelo menos mencione 2. Só 2, que é o suficiente. Quando você lê, bate o olho, nas 2 genealogias, uau, você já vai encontrar semelhanças, ok? E diferenças. Se você acertar as 3,
você vai ficar sorrindo uma vez mais, com mais 75 pontos. Aí, quando fizermos o fechamento, depois da provinha, não se assuste. 100, 100, 100. Aí é muita glória, como diz minha sogra, muita areia para pouco caminhão. Então, vocês vão ficar felizes, né? Que eu quero que vocês realmente tenham muita convicção do aprendizado desta matéria. É uma matéria muito rica, mas precisa ser, claro, necessariamente pesquisada. Vamos lá, então, continuar a nossa aula. É a penúltima aula, então a gente vai fazer o encerramento na próxima aula com a nossa provinha baseada em coluna A, coluna B. Alguém está com alguma dúvida? Está tudo certinho? Foi tudo bem esclarecido? Certo? Nenhuma dúvida? Maravilha? Perfeito. Vamos lá. Pastor Luiz. Página... Sim. Pastor, nós ainda não recebemos os slides. Mas que estranho, está lá postado no grupo. Eu postei no grupo. Yep. Porque nos e-mails está dando problema. Vai lá no grupo, eu vou ter que postar de novo. Deixa lá de novo no grupo. Não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Deixa lá no grupo, eu já postei no grupo. Que estranho. A menos que o irmão não tenha detectado. Deixa lá. Deixa lá no grupo. Só um momentinho. Eu tenho absoluta certeza que eu fiz essa postagem no grupo. Absoluta certeza. A menos que eu já esteja entrando no período de senilidade. Aí vocês têm que orar muito por mim. Porque realmente estou ficando senil. Coisa da idade. Deixa eu chegar lá em cima. Ok. Matéria dos evangelhos. Ok. Ok. Tá lá. Fiz a postagem no dia 7 de dezembro. Confira lá, irmãos. A menos que o irmão Zandro não esteja vendo lá aí do seu lado. Dia 7 de dezembro. Dia 7, achei. Encontrei. Isto, Panorama dos Evangelhos. Encontrou Achei, agora? encontrei. Eu sei que é muita coisa. É muita agulha no meio de muito palheiro. Ou seja, é uma agulha no meio de muito palheiro. Não, agora salvei. Isto, tá? Para quem não conseguiu pegar os slides, ó, vai lá na data 7 de dezembro e salva, tá? Você vai ter que ter os slides com a apostila e aí vai te ajudar bastante, caso queira responder este questionário, tá bom? Perfeito, 7 de dezembro, para quem estava um pouquinho perdido, né? Porque é muita informação, são muitas postagens, e então é um pouco normal que o aluno se perca um pouquinho. Vamos lá, página 17, o Deus do Reino. Essa aqui é uma parte da apostila bem curiosa. Quem já leu alguma coisa vai entender agora algo que pode até causar um pouquinho de surpresa. Vamos lá. Letra A. Primeiramente, entendamos que os judeus não haviam alcançado a verdadeira visão de Deus apresentada no Antigo Testamento. Isso é bem curioso, né? Jesus veio trazer a salvação, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles não conseguiram entender, não conseguiram discernir, não conseguiram pegar a visão que Jesus veio trazer para eles. Os profetas no Velho Testamento haviam anunciado um Deus que estava agindo momento a momento, tanto para salvar como para julgar. Apresentava um Deus ativo que se comunicava com o homem. Agora, olha aqui. Porém, os judeus não alcançaram isso e criam num Deus distante, que só voltaria a agir no advento, ou seja, na vinda do Messias. Deus retomaria a iniciativa no dia da vingança. Os judeus, infelizmente, não conseguiram compreender que o Deus que nós servimos, que eles servem, é um Deus perdoativo, perdoador, misericordioso. Na mente deles, eles passaram tantos anos debaixo da opressão de tantos povos estrangeiros, que o sentimento nacional era de vingança. Preste atenção, né? Os babilônios oprimiram os judeus, os medo-persas os judeus, depois vêm os gregos, aí vêm os romanos. Quando os romanos assumem a Palestina, ou conquistam a Palestina, é o pior momento que Israel está vivendo, né? Porque os romanos pisaram forte
em cima, né, do orgulho judeu, da política, da economia, da religião. Foi digamos, uma conquista super agressiva. E isso realçou o sentimento de vingança da parte dos judeus. Então era complicado um judeu, né, naturalmente olhar para Jesus e, peraí, esse homem é louco. Está falando de amar aos seus inimigos, perdoar aqueles que lhe ofendem. Não, não, esse aí não é o nosso Messias. A ideia do Messias, então, era um Messias vingativo, poderoso, forte, com um exército bem aparelhado e montado num cavalo branco, porque pela cultura judaica, o cavalo branco ostentava vitória, ostentava triunfo. Então, essa é a primeira razão por que os judeus não conseguiram ter a correta visão do Messias pregado pelos profetas do Antigo Testamento. Letra B. O Deus que Jesus anunciou veio buscar os pecadores para salvá-los. Outra coisa difícil para entrar na cabeça dos judeus, que a salvação veio para os pecadores. Na cabeça da maioria dos religiosos, sobretudo dos fariseus, a salvação ela estava aberta para uma elite religiosa, ou seja, para os próprios fariseus. Por isso que os fariseus se escandalizavam quando Jesus comia com os publicanos, comia com as pecadoras, com as prostitutas. Isso deixava os religiosos doidos. E hoje não é diferente, não. Não se escandaliza o que eu vou dizer, não. Hoje, quando você está conversando com um homossexual, com uma lésbica, demonstrando o amor de Deus e até falando do evangelho, se a pessoa não tiver suficiente espiritualidade ou visão, até se escandaliza. Eu tive um tempo que eu tive problemas com pastores que eu convivia, pelo fato que me viam na rua conversando com homossexuais. Eu pergunto, qual o problema de conversar com homossexual para falar do evangelho que liberta e que transforma? Não, pastor, esse tipo de gente contamina. Contamina de que forma? Só se você fizer as mesmas sujeiras que eles fazem. Mas estar ali ao lado de uma pessoa homossexual, lésbica, o que seja, irmãos, se é para transmitir a luz de Cristo, eu quero é mais. Eu quero é mais estar no meio de uma madrugada, no meio de uma bandalha de gente rejeitada pela sociedade. Não estou falando isso para me colocar melhor do que ninguém, não, irmãos. Eu já tive essa oportunidade no meio da madrugadona feia das ruas do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, do centro de Curitiba, falar do evangelho para a gente que a sociedade jogou de lado, né? É complicado, porque a própria igreja cria, não sei porquê, não consigo entender direito isso, uma certa discriminação a esse tipo de pessoas, né? Sobretudo quando entra numa igreja, né? É chocante. Eu já vi isso em várias igrejas brasileiras. Desculpe, não vou entrar em detalhes, mas choca, né? Quando você está numa igreja brasileira, daqui a pouco entra um grupo de 3, 4 prostitutas, os diáconos fazem questão. Aqui não, aqui não, para fora, velho. Que é isso? Que tipo de orientação é essa? O povo está entrando no lugar certo. Os doentes é que precisam entrar na casa de Deus. Agora, como é triste ver, né, que tem pastores que não sabem dar a devida orientação. É algo que pode constranger a maioria? Claro, né? Você vê 3, 4, 5 prostitutas entrando, lésbicas, gays, mas nós temos que demonstrar o amor de Cristo, né? Em falar deste amor e orientá-los, né? Venha como está, perfeito, mas Cristo muda, transforma, não é o vir como está e fique como está. Aí é outro assunto, né? Porque também vemos hoje igrejas que trabalham com a chamada visão libertina. A pessoa entra toda estragada, toda destruída e continua assim mesmo. Mas esse não é o evangelho. O evangelho vem para transformar. Os escribas e fariseus criam que, para retomar a comunhão com Deus, todo esforço seria do pecador. Olha que interessante isso aqui. As parábolas de Lucas 15 são ilustrações de Deus Filho, olha só, Deus Espírito Santo e Deus Pai, fazendo esforço para buscar o homem perdido. A salvação escatológica é agora apresentada como um convite para um banquete. Para este convite eram enviados mensageiros a todo lugar.
Olha a diferença aqui, ó. No pensamento judaico, o arrependimento depende só do pecador, porque não há um mediador. Que pobreza! Mas no pensamento cristão, Deus com poder busca, convida e atrai os pecadores. Eu creio que eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. E é uma aberração bíblica. Eu acredito que você já deve ter ouvido de púlpito, e não falo isso para envergonhar nem constranger a nenhum ministro, a nenhum pastor, é uma falta de conhecimento bíblico básico e assusta, partindo de pastores de igreja e até mesmo de pregadores renomados. Eu creio que vocês já ouviram a seguinte frase: eu encontrei Jesus. Alguém já ouviu essa frase? Ela é muito pregada nos púlpitos. Eu encontrei Jesus. Irmãos, biblicamente, isso é uma aberração, é uma mentira, é uma distorção das mais terríveis. Por quê? Preste atenção. Quem de nós, afogados nos nossos pecados, nas nossas concupiscências, na nossa luxúria, na nossa arrogância, teríamos discernimento e forças para encontrar Jesus? Ele que nos encontrou, ele que nos escolheu, ele que nos chamou, ele que nos atraiu, ele que nos convidou, para que, por fim, no momento que eu decidi aceitá-lo, aí sim ele começa a fazer o trabalho de transformação. Minha irmã, meu irmão, desculpe se você tem passado a vida inteira pregando e ensinando. Eu encontrei Jesus, desculpa. A Bíblia não ensina desse jeito, não. Nós não tínhamos nenhuma condição. Alô, estão me entendendo, gente? Nós não tínhamos nenhuma condição, não tínhamos, gente, de encontrar Jesus. Aleluia! Ele, que coisa tremenda! Ele nos encontrou. Ele encontrou o Mateus um dia que estava em algum lugar aí, só Deus sabe, e vai, Mateus, estou aqui, você me quer como seu Salvador? Mateus não pensa, estou aqui, Jesus. Não sei como é que foi a conversa, mas estou aqui, Jesus. Um dia Deus chegou para o Wallington, estou aqui, e aí, meu filho? Você quer ou não quer? Ah, tá ali o sorriso do Wallington, eu estou aqui, ó. Quero entregar a minha vida. Um dia Jesus, há 53 anos, entrou na casa de um judeuzinho que estava indo para o inferno, com 10 anos de idade, pensando que eu estava abafando, né? E aí ele chegou ao meu coração e me deu a oportunidade de conhecê-lo como o meu Messias, o meu Senhor e Redentor. Então, todos nós, quantos aqui têm convicção que Jesus um dia encontrou você? Vamos lá. Alguém tem essa convicção? Oh, que coisa boa! Então, vocês têm essa convicção. Então, aqui, essa turma aqui está diferente. Eu falei disso em uma outra turma, 3 ou 4. Não, eu que encontrei Jesus. Mas me explica, vamos lá. Me explica biblicamente, experimentalmente, teologicamente. Fala esse mistério que eu quero ensinar para alguém. Como é que você encontrou Jesus? E aí começaram a gaguejar. Peraí. Ficaram 5 minutos, 3 alunos, mas não é que eu quis envergonhá-los, é o que eu queria entender, como é que você tem a capacidade de dizer que conseguiu encontrar Jesus? Não existe isso. Aí fui mostrando, em 3, 4 textos bíblicos, nós não teríamos nenhuma condição. Então, o fato de estarmos hoje servindo a Deus, é ato de milagre. É ato de bondade, é ato de misericórdia da parte dele. Mateus. O texto em Efésios é muito claro, né, pastor? E vos vivificou estando em... O texto de Efésios é muito claro, né? E vos vivificou estando ainda mortos em seus pecados e delitos. Aí, Não tem gente, como lutar contra. Pronto, já acabou a discussão. Está lá em Efésios. Repete aí o texto, só para a garotada aí, esse povo bonito, né? Dá o capítulo e o versículo. Ele nos vivificou, estando nós o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Cita aí, por favor, Mateus, para o povo anotar. Qual é o texto de Efésios? Efésios, se eu não me engano, é capítulo 3, versículo 1. 2 ou 3? Vamos lá conferir que é interessante. Isso aqui tem que ficar registrado. Porque é incrível, gente. Nas redes sociais é uma loucura.
As pessoas distorcem o sentido bíblico da salvação de uma forma agressiva. Efésios 2:1. Efésios 2:1, por favor. Anote isso aqui é importante demais. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí eu entro no verso 2, que ele amplia, explica melhor. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vou entrar no 3 aqui, o 3 é mais forte. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, olha quem éramos nós lá atrás. Éramos por natureza, quem? Filhos da ira, como também os demais. Mas olha o 4 e 5, aí eu fecho aqui a nota. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. Merece nada. Nada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmã Angélica. Qual é a simbologia, então, quando a gente vai lá na frente da igreja e levanta a mão e fala, eu aceito Jesus? Porque agora está mudando as coisas, nem todas as igrejas você precisa fazer isso. Agora, exemplo, eu fui da católica, não sei. Romanos capítulo 10, vamos lá? Gente, não tem jeito não. Falando de evangelhos, não tem jeito, não tem como desviar falar sobre salvação. Romanos capítulo 10. Está anotando aí os textos? Isso aqui é importante. Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer e provar na Bíblia. Romanos, capítulo 10, versos 8, 9 e 10. Repito, Romanos, capítulo 10, versos 8, 9 e 10. O que diz lá? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Preste atenção. Se com tua boca, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que a pessoa, preste atenção, como é que ela vai confessar com a boca e crer no coração se ela não recebe o apelo? Se ela não recebe o convite à salvação, se ela não é confrontada. Eu entendo perfeitamente o que a irmã Angélica está falando, porque isso está sendo, vamos dizer assim, uma febre que está invadindo. Irmãos, pensa num homem que fica doente. O culto está terminando e o Senhor, e o convite, e o apelo. Nada. Termina aquela pregação, não tem nada contra as pregações pentecostais cheias de poder, manifestação de Deus, mas e o convite à salvação? Acaba. Está se pregando o quê? Só para crente? Pastor, o negócio está estranho, está só se pregando para crente. E a conclusão, irmão, se eu estou errado, me ajudem, eu estou aqui para aprender também. Acima de tudo, eu estou aqui para aprender. Você está me dando a impressão que hoje os cultos é só pregação para crente, só para crente. Só para crente. E aí? Será que Jesus perdeu a capacidade de salvar? Será que esse livro perdeu a capacidade de convencer com respeito à salvação? Será que tem alguma coisa errada acontecendo? Eu dou a resposta, sim. Tem algo muito errado, ou seja, a visão da salvação que deveria ser ampla, deveria ser conhecida pela grande maioria, parece que ela está sendo
colocada de lado, ela está sendo esquecida. E quando alguém, escute essa e você vai comprovar, faz um convite, um apelo na igreja, fica todo mundo assim de olhão arregalado. Eu estive há 2 meses numa igreja aqui na Flórida. Quando eu fiz o convite no final, todo mundo assustado. O que está acontecendo? Porque está todo mundo de olho arregalado. Aí o pastor falou no meu ouvido, aqui não é comum fazer isso, irmão. Aqui não é, se perdeu o costume de fazer isso, meu Deus. E sabe o que aconteceu para a glória do Senhor? 6 pessoas que estavam ali renderam a vida para Jesus. Eu fico com medo. Peraí. A salvação está aí à disposição. Mas o que está acontecendo com hoje, ou com alguns líderes? Será que não creem mais? Quantos de vocês creem que Jesus ainda salva? Vamos lá. Quantos creem que Jesus ainda perdoa? Quantos creem que o Espírito Santo bate na porta do coração? Oh, glória a Deus! Então nós estamos juntos. Como diz agora, estamos juntos. Estamos juntos, gente. Então, e a igreja que não faz isso? Não está junto, não. Não venha com essa, né? Tem que fazer, estamos juntos. Mentira. Para estar junto, temos que estar junto aqui, ó, com o que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, o critério de evangelização está sendo colocado de lado. Mateus. Só mais uma vez, eu prometo não participar mais. Tranquilo, não, Mateus. Saudade da tua participação. Se os demais não participam, Mateus tem que colocar fogo aqui na seara. Se o texto de Efésios 2 ainda não é claro, é só a gente ler em Romanos 3, versículo 9, 10 e 11. Né? Aí, mata aqui. Romanos, vamos lá. Mateus está adicionando, está colocando água no feijão do nosso pirão espiritual. Romanos capítulo 3. 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Anota isso aqui, que coisa linda. E se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, olha que coisa maravilhosa que Paulo diz, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Irmãos, eu perdi a paciência no ano passado, né? Eu estava ainda em Boston, quando um pastor de uma igreja em Framingham me convidou, estive lá num culto de jovens. Uma coisa que me irrita é jogar confete em cima de mim. Está aqui, pastor fulano, judeu dos judeus. E ele está falando de outra pessoa. O negócio está ficando esquisito. Ele começou a encher a minha bola e eu fiquei irritado. Mas eu me contive. Falei, Espírito Santo, não me deixa pecar. Depois da hora do convite, eu com carinho, com muito jeitinho, falei, irmãos, desculpe, vosso pastor, né, colocou muito alto alguém que não é ninguém, tá? Porque eu mencionei esse texto que o Mateus está falando. A Bíblia diz que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado, ou seja, não há privilégios para quem nasceu judeu ou tem a descendência de Abraão. Muito pelo contrário, a responsabilidade ela é muito maior em ter uma experiência com o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então não tem essa, porque é uma coisa, se nós formos olhar por esse lado, o camarada é judeu, tem sangue judeu, isso chama-se meritocracia. Já ouviu falar essa palavra? Palavra feia, né? Meritocracia. Que a nossa salvação é na base do mérito. Por isso que tem líderes que não pensam 2 vezes. Você merece, meu irmão. Você merece. Não merecemos nada. Nada. É bíblico, está bem claro. Versículo 10. Como está escrito, não há justo. Nenhum sequer. Nem o Mateus. Por mais que o justo que ele está lutando, ele é justo. Nem o Luiz Prestes. Esse é, então, misericórdia. Se observar com jeito, esse Luiz Prestes está mais torto que uma lata quebrada. Nenhum de nós entramos nesse parâmetro. Não há nenhum justo sequer. Versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não, pastor, estou orando, eu estou jejuando, eu estou pagando preço. Outra coisa que me deixa nervoso. Pagando preço, para de falar bobagem. Quem pagou o preço, segundo a Bíblia, só foi um,
Jesus Cristo recebeu 39 chibatadas, recebeu uma coroa de espinhos, foi cuspido, recebeu um golpe que quebrou o seu nariz cheio, foi colocado na cruz do Calvário, ficou com sede. Você pagou o preço? Eita, o negócio está complicado. Já perdi amizade no ano passado com 2 pastores, que eu falei sobre o que é pagar o preço, porque eles de púlpito, vamos pagar o preço, igreja. Falar sério comigo. Que isso, pastor? Mas o senhor foi muito cruel. Não, irmãos. Vamos na Bíblia. Quem pagou o preço? Jesus Cristo. Alô? Vocês têm certeza que Jesus foi aquele que pagou o preço? Glória a Deus por isso. Isso. Vamos à Escritura. Nenhum de nós poderíamos pagar o preço. Então, jejuar, orar, se santificar, ler a Bíblia, nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Não tem nenhuma vantagem de dizer estou pagando o preço. Isso é uma heresia. Não tem nenhum encaixe bíblico. Entendido essa parte? Mateus, obrigado. Tá? Daqui a pouco vai sair outra, né? Forte aí, porque estamos falando de salvação. Letra C. O reino de Deus é agora apresentado como um pai próximo. Jesus ensinou a orar, conversando com Deus como Pai Nosso. Vamos lá. Parece uma perguntinha de criança, né? Mas quem se lembra a oração do Pai Nosso e pode recitá-la aqui de cabeça, de memória, sem pegar o Google, sem pegar a Bíblia? Fica na liberdade, ninguém aqui é obrigado. Abre o seu áudio, respira 3 vezes, faz assim, ó. Estica os braços, relaxa e começa a recitar palavra por palavra a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês sabem. Não, pastor. A irmã Angélica vai tentar. Vamos ouvir a irmã Angélica. Não se preocupe se a irmã Angélica tropeçar em uma vírgula, em uma palavrinha, que é natural, né? A gente, às vezes... O Pai Nosso é igreja católica, né? Por isso que algumas coisas assim... Olha, antes que a irmã Angélica fale, olha, interessante a observação que ela faz. Na igreja católica, a oração do Pai Nosso ela é um pouquinho diferente. Não sei se alguém aqui que foi católico já observou que há uma diferença entre 3 frases, que eles são espertos no planeta, eles alteraram por uma conveniência deles, que não tem base bíblica. 80%, 90% da oração do Pai Nosso no meio católico, ela é igualzinha como a Bíblia ensina, mas eles são tão sutis que eles alteraram 3 frases. Mas vamos lá, vamos ouvir a irmã Angélica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que vos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Minha irmã Angélica fez uma coisa que há muito tempo eu não vi. Ela misturou o formato católico com o formato evangélico. Parabéns, só conseguiu fazer um negócio bonito. Agora eu vou explicar como é que ela misturou. Porque a igreja católica ela usa vós. E o texto bíblico em momento nenhum usa teu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Percebem? Há uma diferença. A Igreja Católica usa muito vossos, né? Deixar e cair em tentação. Já o texto bíblico, ele implica em aproximação, em intimidade, por isso que se usa muito o tu, o teu, o vosso, mantém o quê? Uma distância muito grande, porque o nosso Pai é o nosso Pai, que temos que o quê? Ter intimidade, até mesmo na verbalização dos termos bíblicos. Olha que coisa linda, né? Nós temos essa liberdade pelo Espírito Santo de dizer, meu Pai, teu é o reino, não é vosso, é o reino, entende? Parabéns, irmã Angélica, a senhora fez um negócio bonito, fez a mistura e no final deu tudo certo. Vamos lá, isso é interessante mesmo.
Ainda que Deus já tivesse anunciado o Pai no Velho Testamento, Salmo 89, 26, Malaquias 2:10, os judeus carregavam um véu, como Moisés, que não os permitia olharem para Deus. Olha a dificuldade do judeu ver a essência do reino de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler esse texto. É outro texto muito interessante, capítulo 3, versos 14 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Mas os sentidos deles se embotaram. Verso 14. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, do Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa curiosa, né? Então, há um véu espiritual na mente, na visão espiritual dos judeus, a entenderem que Jesus veio para ser o quê? O libertador, o Messias, o Salvador, não apenas da nação judaica, mas também de toda a humanidade. Virando a página, o Deus do reino só ao final será também o juiz. Juízo para as cidades. Jesus avisa que cidades que muito receberam e rejeitaram o reino sofrerão duro castigo. Está lá em Mateus 11, 20 e 24, Lucas 10, 13 e 15. E sofrerão juízo como Sodoma. Vamos em Mateus 11, 20 a 24, só para entendermos essa temática aqui, ela causa um pouquinho de preocupação. Mateus, capítulo 11, versos 20 ao 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Preste atenção. Jesus, na sua trajetória na terra da Palestina, ele passou por muitas cidades. É óbvio que algumas delas ele fez muitos milagres, mas não houve arrependimento. Já há uma cidade que o texto bíblico nos ensina que Jesus fez, não é? Poucos milagres, não muitos, poucos, mas a rejeição a Jesus foi enorme. Lembra-se qual foi? Ele fez nessa cidade poucos milagres, mas a rejeição foi enorme. E é uma cidade muito importante na vida de Jesus. Alguém se lembra? Nazaré? Nazaré. A Escritura diz que ele ali fez poucos milagres devido à incredulidade do povo. E tendo sendo feito poucos milagres por causa da incredulidade, a rejeição ali foi pesadíssima, foi muito pesada. Mas olha o que diz aqui o verso 21, Mateus capítulo 11. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Preste atenção. Corazim e Betsaida estava dentro do território de Israel. Preste bem atenção nisso aqui, bem interessante isso aqui. Corazim e Betsaida estava dentro do território de Israel. Então eram cidades judias. Israelenses. Mas Tiro e Sidom, que cidades eram elas? Pertenciam a que país? A Israel? Não.
pertenciam à Fenícia, um povo idólatra. A Bíblia fala que da Fenícia saiu uma pessoa que trouxe o período de maior desgraça de idolatria para a nação de Israel. Lembra-se quem foi essa pessoa? Da Fenícia saiu um soberano, um rei, que trouxe uma desgraça, mas avassaladora, de idolatria sobre a nação de Israel. Alguém se lembra? Não? Ciro? Não, da Fenícia. Já que estamos falando de Tiro e Sidom, que no passado foi o berço de uma gigantesca idolatria que arrasou com Israel, arrasou, destruiu Israel. E aqui Jesus fez lá mais milagres em Tiro e Sidom do que em Corazim e Betsaida. Não estão se lembrando quem foi essa pessoa? Que dali propagou uma idolatria, mas arrasadora, que acabou com a nação de Israel por muito tempo. É lá a Jezabel lá, pastor? Jezabel! Oh! Só a irmã Angélica que está ligada na tomada? Não, anota aí. Jezabel, como é que você vai esquecer? Jezabel veio lá da Fenícia, né? Se uniu ao fraco, moralmente falando, o rei Acabe, e aí juntos fizeram um arraso dentro da nação de Israel e destruíram de uma maneira gigantesca. Mas Deus enviou o profeta Elias para fazer uma limpa fortíssima, né? Como lemos lá no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, tá? Mas olha o que Jesus fala aqui, ó. Ai de ti, Corazim de Betsaida. Jesus fez muitos milagres em Corazim e Betsaida, mas não se arrependeram. Fez também em Tiro e Sidom, mas ali houve arrependimento, houve salvação, houve conversão. Versículo 22, contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, ou seja, para os fenícios, tão idólatras no passado, do que para vós outras. Verso 23. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que se em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Cafarnaum, alguém se lembra? Cafarnaum foi um lugar muito importante dentro do ministério do Senhor Jesus. E ali se tornou baseado em algo muito curioso. Não sei se vocês se lembram. Vamos lá. Então não tinha razão de Cafarnaum ser uma cidade tão incrédula, mas se tornou uma cidade incrédula. Quando Jesus se encontra com o centurião. Isto, e um pouquinho mais. Ele queria que Jesus Cristo curasse o seu servo, mas ele não queria que Jesus Cristo entrasse na sua casa porque ele não se considerava digno de receber Jesus na casa dele, mas disse a ele que desse com apenas uma palavra e o servo dele seria curado, porque assim como ele era um centurião, ele dava uma ordem para um dos seus soldados ir, ele ia. Jesus Cristo também, da mesma forma, tinha esse poder de dar uma ordem ao seu criado ser curado e ele estaria curado. E Jesus Cristo falou que nunca tinha visto um homem com tanta fé em Israel. Excelente, irmão Zando. Parabéns, parabéns. Devido à atitude do centurião. Mas lembra-se também, ligado a este fato, que Cafarnaum se tornou o quartel-general do ministério do Senhor Jesus na Galileia. Anote aí. Cafarnaum se tornou o quartel-general, a cidade principal, que dali Jesus preparava os seus discípulos e dali saíam para evangelizar toda a região da Galileia e Decápolis. E Jesus tinha um local muito especial em Cafarnaum, aonde ele estava ali guardado, alojado, preparando e treinando os seus discípulos. Alguém se lembra desse local? Quando você lê os 4 evangelhos, você descobre assim, ó. Em um local muito especial, que Jesus não ia ficar no relento, né, no ar livre, mas tinha um local muito especial que Jesus, né,
tomou como quartel-general do seu ministério para dali trabalhar no treinamento dos seus discípulos. Alguém se lembra? Qual foi esse local? Em Cafarnaum? Não. A casa de Pedro. Oh, não estão se lembrando? A casa de Pedro se tornou uma referência, que, consequentemente, foi o quartel-general, ok, do ministério do Senhor Jesus na Galiléia e em Decápolis. Analisa com carinho os 3 evangelhos. Então, todo o treinamento que Jesus trabalhou com os seus discípulos na região de Galiléia, ele fez em Cafarnaum e aonde? Na casa de Pedro. Bem interessante. Tanto que as ruínas da casa de Pedro hoje, na Galiléia, estão ali para todos verem. É fantástico. Entende? Ainda bato na tecla, né? Se Jesus me der vida e saúde, o meu papel, alguns de vocês comigo vão lá conhecer a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro. Está lá o quartel-general do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galiléia. Você se emociona, né? Está lá as ruínas e você viaja no texto bíblico. Uau! Aqui Jesus se reunia com Pedro, com seus discípulos, para treiná-los, ensiná-los, discipulá-los, os enchia de ânimo e de poder dos céus, e eles eram distribuídos para evangelizarem naquela região da Galileia e Decápolis. Vamos lá. O Deus do reino só ao final será também juiz, como já falamos, né? Juiz da história. Julgamento para Jerusalém e o templo na história, conforme nos ensina em Lucas 21 e em Marcos 13. Juízo escatológico. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará do trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Anote aí. Ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, é dada toda a autoridade de julgar. O Pai não julga nada. Ele até poderia, porque é o Pai. Mas a Escritura diz lá nos Evangelhos que o Pai deu essa autoridade ao Filho para julgar. Então, quem julga lá no trono branco, no juízo final? É o Pai? Não, é Jesus. Então, Jesus, ele aparece 6 vezes no contexto da Escritura como juiz. Interessante isso aqui. Agora, esse texto de Mateus 25, 31, 33 está ligado a um evento que a escatologia ensina, chamado Juízo das Nações. Preste atenção aqui, ó. Ele fala de ovelhas sendo separadas dos cabritos. É uma analogia, é uma figura de linguagem, aí causa um pouquinho de dificuldade para você entender isso. Mas quando você entra a fundo neste assunto da escatologia, você vai descobrir que os cabritos, não é, são as nações que maltratarão a Israel na tribulação. E as ovelhas são as nações que protegerão, cuidarão de Israel no período da tribulação. É algo um pouco parecido com uma outra abordagem, essa sim é bem confusa, e se ensina muito, mas da maneira totalmente fora do contexto, tanto cultural como do próprio contexto hermenêutico. Joio e trigo. Já ouviram falar? Que Deus vai separar o trigo do joio. E pastores renomados batem na tecla. É o crente bom e o crente mau. Israel. O judeu mau e o judeu bom. O judeu fiel e o judeu infiel. Gente, o negócio é sério. Semana passada eu vi um pastor renomadíssimo, não vou falar o seu nome pelo grande respeito que eu tenho. Ele, no YouTube, ele ministrou 49 minutos falando do trigo e do joio como o crente fiel e o crente infiel. E eu falei, peraí, cadê a prova? Ele não apresentou nem 3 versículos, ele só pegou um texto unicamente, que é o texto principal que Jesus menciona, e foi embora. E o povo dando glória, colocando views lá no YouTube, isso ao vivo. Eu falei, caramba, me deu vontade de entrar e carinhosamente
fazer uma observação. Eu falei, não vou criar nenhum tipo de polêmica, né? Porque se você chega e coloca humildemente uma opiniãozinha, você até acredita, mas a maioria é esmagadora. Amém! Glória a Deus, é isso mesmo. Irmãos, quando você estuda o livro do profeta Amós, profeta Abacuque, profeta Oséias, Ezequiel, você vai descobrir quem é o trigo e quem é o joio. Ou seja, o trigo é o judeu fiel e o joio é o judeu infiel. Fala, Mateus. Essa aí o pastor explicou na aula de escatologia. Mas hoje, gente, vai tentar falar o contrário. Vão te apedrejar como apedrejar Para a o igreja Estevão. é a ceifa, né? Exato. O negócio é aquela mesma historinha, já ouviram falar lá no livro de Cantares? Rosa de Saron. Quem já viu essa historinha da Rosa de Saron? Jesus, Rosa de Saron. Prova. Lê o capítulo 2 de Cantares. Quando eu já levei 4 alunos a lerem em aula. Leia o capítulo 2 em voz alta. Tá aqui, Jesus. Leia de novo. Pastor, só está nos colocando ajoelhado no milho? Não, eu quero que você leia em voz alta todo o capítulo 2 de Cantares. Um aluno, depois de ter lido 5 vezes, a ficha caiu. Não é Jesus, não. Agora que eu me dei conta, é a igreja. Alô? Anote aí. Quem sabia que a Rosa de Saron é a igreja e não Jesus? Poucos. Mas tem que ler todo o capítulo 2. Aí a ficha cai. Você lê a primeira vez, não estou entendendo, não é Jesus. Você lê a segunda vez, você lê a terceira, depois de 3 a 4 leituras, aí a ficha cai bonito. Não, não é Jesus, porque todas as características se voltam para quem? Para a igreja. Não tem nada ali a ver com o Senhor Jesus Cristo. O pior que ficou, né? Até no hino da harpa cristã. Jesus, a rosa de Sarão. E agora? Eu falei isso com um pastor de uma igreja Assembleia de Deus em Boston, ele quase comeu meu fígado. Não, esse é um hino ungido, bíblico. Não, meu irmão, desculpe, pode ser ungido, mas não é bíblico, não. Eu não estou atacando a harpa cristã, que tem hinos maravilhosos, mas, com todo respeito, o autor aqui escorregou na maionese, porque não tem amparo bíblico. Como estão me entendendo, gente? Tudo tem que ser conferido. Pastor, o Espírito, sim. Não, pode terminar. Eu vou voltar um pouco atrás aqui, porque eu sempre aprendi que Jesus iria julgar no tribunal de Cristo e Deus no juízo final. Mas aonde está escrito isso? Então, os textos que eles me deram eu estava até revisando aqui no papel, Daniel 7:9 e deixa eu ver aqui o outro. Eclesiastes 12:14. Vamos a esses textos e vamos ver se eles estão fora de contexto? Problema se o texto está fora de contexto. Se está fora de contexto, é um pretexto. Isso, eu sempre achei que quem ia seria Jesus, porque Jesus fala, né? Foi me dar todo o poder para julgar e tal. Só que, tipo assim, na linha da minha denominação, eles acreditam assim, né? Agora, vai falar o contrário, a irmã vai ter problema, infelizmente. Porque isso é baseado, com todo respeito, eu falo isso com muito respeito, eu não estou aqui para combater e nem tecer nenhum tipo de crítica contra nenhuma denominação. Vocês sabem que a gente luta, batalha muito com a questão da ética e com respeito a quem quer que seja, e não nos faz, a mim, dono da verdade, né? Ou seja, quero deixar bem claro, nem eu sou dono da verdade, nem vocês não são os donos da verdade. Quem é o dono da verdade? Aqui que está o dono da verdade. Mas para a gente saber o que é a verdade, nós temos que entrar na profundidade do texto. Enquanto a gente fica na superfície do texto, é muito fácil eu lançar qualquer ideia, qualquer ensinamento como sendo genuinamente bíblico. Ou seja, eu pego um texto isolado, lanço e acabou. E o povo dá glória, aleluia, e fala em línguas, enfim. E acredita aquilo ali durante 50, 100, 200, 300 anos. Aí quando você entra na profundidade do texto, fazem uma cara feia, fazem uma cara enrugada, tipo sovaco de tartaruga. Isso aí é uma heresia, isso aí é uma coisa contra a nossa denominação. Peraí, denominações erram, como seres humanos erramos. Com certeza, temos que ser humildes e reconhecer. Os batistas erraram,
os assembleanos erraram, os presbiterianos erraram, os metodistas, todas as denominações, elas cometem erros na exposição da Escritura. Agora, quando a gente entra na profundidade do texto, a gente se desgarra, se me permite usar essa expressão, a gente se descola daquela visão denominacionalista. Respeitamos, devemos respeitar a todas. Agora, em se tratando de distorcer o texto, aí o negócio fica estranho. Tá? Então, irmã Angélica, é uma coisa de complicada, eu entendo perfeitamente, né? Se sua denominação passa a vida inteira ensinando uma coisa e a irmã vai na profundidade do texto e descobre outra coisa, cria-se o quê? Um certo conflito. E aí, como é que a gente vai fazer? A irmã vai ter que falar com eles? Não pode, complica, porque isso já veio lá de trás. Eles me chamaram de... Olha lá, tem o cordeiro e o bode. Bode, pastor! Como é que é? Como é que é? Eles me chamaram de bode. Ah, tá. Irmã, peraí. Fala sério. Não, minha irmã. Não pode falar nada, não, porque eles falam que a gente é bode, que é ovelha rebelde. Não, minha irmã. Não. Isso seria já um pouco ofensivo. Entende? Que Deus tenha misericórdia, né? Ore por eles. Eu sei que é difícil. Já me chamaram de bode velho? Eu tinha 19 anos de idade, ensinando a palavra. Esse é o bode velho. Eu quero, assim, diante de toda a igreja, num culto de ceia. Eu falei, caramba, eu fui chamado de bode velho com 19 anos de idade. Por que eu fui chamado de bode velho? Porque eu apresentei a profundidade de um texto que na cabeça deles era uma coisa. Quando eu apresentei a Bíblia como ela é, se ofenderam? Não. Aí depois me chamaram no canto. Nós vamos te disciplinar. Qual a razão da disciplina? Porque o irmão nos desprestigiou diante da congregação. Mas peraí, quem pediu oportunidade para trazer uma palavra? Eu pedi? Não, vocês me deram oportunidade. E eu tenho aprendido a traçar a verdade, não como eu acho, como eu penso. Não, mas você tem que respeitar a tradição da nossa denominação. Aí complicou. Aí eu já não estou conseguindo casar coisa. Ou eu respeito a autoridade do texto bíblico, ou eu respeito a tradição da denominação. E aí uma coisa não encaixa. Entende? Então nós temos que ter, não vou dizer a palavra jogo de cintura, mas às vezes nós temos que ficar quietinhos e até sofrer acusações como Jesus tanto sofreu, foi chamado de Beelzebul, né, por expulsar demônio, foi perseguido, enfim. Mas infelizmente vai ser assim, irmãos, não espere que alguém aplauda você por você estar entrando na profundidade do texto, muito pelo contrário. Né? Se você está entrando na profundidade do texto e conhecendo um pouquinho mais da Escritura, a tendência é você ter muitos problemas, mas isso não é razão para você se desanimar, não. É razão para você orar e muito, e pedir, Senhor, abre os olhos dos teus líderes, dos teus pastores, dos teus servos, porque, infelizmente, estamos vivendo um momento muito perigoso na questão da palavra de Deus. Virando a página 19, o reino e a religião, esse ponto que nós estamos falando, gente. Muitos estão servindo a Deus na base de religião, religiosidade. Vamos entender isso aqui na visão dos 4 evangelhos. O reino e a lei. O Senhor não veio para revogar, demolir, a palavra grega é kataluo, a lei e os profetas, veio para cumpri-las plenamente. E a palavra grega é pleiru. Vamos lá, alguém se lembra? Quantos mandamentos tinha a lei de Israel, ou a lei mosaica, ou a lei de Moisés? Alguém se lembra? 613. 613. Isso não contando os 1.189 estatutos, olha que doideira, os 888 preceitos e as 446 ordenanças. Que? Só levando em consideração os mandamentos. Então, a lei era completamente impossível de ser cumprida. Irmãos, vou repetir, a lei no seu todo, não incluindo os mandamentos, que eram 613, era humanamente impossível.
Mas a Bíblia diz que Jesus cumpriu tudo. E aí a palavra grega que aparece é plurou, ou seja, Jesus preencheu tudinho. Ou seja, foi o único que conseguiu cumprir à risca toda a lei de Moisés. Seus pais o apresentaram no templo cumprindo as ordenanças da lei. Ele participava ativamente nas sinagogas. Ordenou que leprosos, ao serem curados, fossem ao sacerdote, como ordenava a lei. Gente, que coisa linda isso aqui. Para pensar comigo. Isso eu vou falar com muito respeito, por favor, não me mal interprete. Hoje, quando Deus usa alguém, na maioria dos casos, eu sei que tem exceções, e eu não estou aqui generalizando, entenda bem, por favor. Não estou aqui generalizando, seria louco em estar generalizando, mas eu já assisti dezenas de vezes Deus usar alguém, aquele alguém é curado, aí o irmãozinho, fala, pastor fulano, que ora por mim. Aí o que o pastor fulano faz? Pode vir, tá aqui, ó. Eu sou a bênção. Eu sou a bênção. Eu tenho a fonte da bênção. Como é que é? Está roubando aquilo que não é dele. A glória de Deus. A bênção vem de Deus. Ele foi apenas um instrumento nas mãos de Deus, porque Deus usa quem ele quer. Pastor Mas hoje Luiz, você... Sim, fale comigo. é igual um vídeo que me Solta. mandaram, é um vídeo que me mandaram hoje. Uma missionária lá no Brasil, ela postou no vídeo, né? Que aí ela levando, trazendo a palavra lá, que foi ela que ordenou a Deus que retirasse o presidente e colocasse o atual presidente no poder. Peraí. Volta a fita, desculpa. Desculpa, irmão Zandro. Eu acho que tá dando um problema não, tô falando sério. Eu acho que tá dando um problema no áudio. Eu ouvi bem errado o negócio. Desculpa. Repete de novo, gente. Eu ouvi errado, com certeza. Desculpa, isso? gente. Meu não, eu Deus. ouvi. Deu um problema grave agora no áudio. Gente, eu ouvi uma aberração. Repete para mim, irmão Zandro, para ter certeza que eu ouvi bem. Ela ordenou a Deus que retirasse o presidente, o ex-presidente, e colocasse o atual presidente agora no poder. E bate no peito que ela fez. Como é que é? E a palavra que ela usou, o verbo que ela usou é ordenou a Deus. Meu Deus! Estamos vivendo os últimos dias. Não temos dia. Não temos dúvida. Estamos vivendo os últimos dias. Para uma pessoa que se diz serva de Deus falar dessa maneira, isso é muita arrogância, é muita soberba, é heresia, é desconhecimento bíblico, é orgulho, é perigoso, gente. Deus tem misericórdia. Que Deus tenha compaixão dessa vida, né? Que, infelizmente, vocês vão entender, tem um poder de influência muito grande. E se ela tem rede social, então, irmão Zandro, ela deve arrasar nas redes sociais. Porque o irmão sabe, né, que as redes sociais hoje é uma faca de dois gumes. Ela tanto pode influenciar para o bem como influenciar para o mal. Eu tenho todas as redes sociais e quando eu posso, eu entro pesado com a escritura. Não para ofender, para machucar, entende? Mas para deixar bem claro que não é um ponto de vista meu, que não é algo da minha cabeça, mas é o que ensina a palavra do Senhor. Que pena, irmão Zandro. Que pena ouvir isso. Que pena, porque o evangelho está cada dia mais sendo desacreditado, entende? O evangelho está sendo cada dia mais envergonhado. Agora, olhando por esse lado, imagina a situação espiritual hoje do Brasil. Eu tenho acompanhado, entende? As igrejas estão muito confusas, muito politizadas e polarizadas, e não deveria ser. A igreja no Brasil deveria estar hoje de boca no pó, joelho no chão, chorando e jejuando e clamando por uma ação de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia. É só no Brasil que acontece essas coisas. Ô, irmão Sandro, posta para nós no grupo a gente ver quem é essa missionária. Pelo irmão amor Zandro, de Deus. teria condição. O irmão teria. Eu sei que é um Não, pouco Sandro, chocante essa declaração. Eu não costumo. Veja bem, eu ia fazer a mesma proposta, mas deixa eu deixar claro para os irmãos. Eu não costumo, não é algo ético, não gosto particularmente, mas é uma situação que eu entendo de uma gravidade enorme. Se o irmão Zandro conseguir uma cópia deste vídeo e puder postar no grupo, eu agradeceria. Sabe por quê? Porque eu vou postar para todos os grupos da nossa escola, como um alerta.
como um alerta. Isso, Yes. fica com tranquilidade, faça conta. Eu vou postar depois para todos como um alerta, entende? Porque hoje está sendo a coisa escabrosa, está sendo demasiado, excessivo, entende? O povo de Deus tem que acordar. E por que o povo não acorda? Porque o povo não está estudando o básico, o mínimo da palavra de Deus. Lembra-se de Oséias 4:6? O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos que fossem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a salvação tinha que vir primeiro à casa de Israel, aos judeus. Depois viria aos gentios. Disse a samaritana que a salvação vem dos judeus. Letra B. Mesmo rejeitado pela nação judaica, anunciou a salvação insistentemente a eles, deixando a mensagem de que só após a rejeição dos judeus o evangelho seria levado aos gentios. Que coisa louca, meu. Se você quer entender esse plano bem estranho da parte de Deus, tome um tempinho, preste atenção. E anote aí. Leia o capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Aí você vai entender um pouco, não digo plenamente, um pouco, o que levou Deus permitir a nação de Israel rejeitar a Jesus para dar a oportunidade a quem? A igreja, aos gentios. Bem interessante. Capítulo 11, anotou? Epístola de Paulo aos Romanos. Lê todo ele. Aí vai abrir um panorama, vai abrir um leque, uma janela que vai te ajudar a entender qual a razão que houve da parte de Deus a permissão, né? Não é que Deus induziu a nação a rejeitar a Jesus, não, houve uma permissão que, curiosamente, abriu a brecha para os gentios entrarem e também tomarem posse da salvação. O reino e os escribas. No Sermão do Monte, que vai de Mateus 5:1 a 7:29, depois de citar que as mestres da lei ensinavam religião apenas exterior, Jesus completou com a observação de que Deus olha muito mais fundo, olha o interior do homem. Olha só que coisa curiosa. Irmão Zandro já mandou o vídeo. Vamos lá, Jesus da glória. Irmão Zandro é gatilho rápido. Vamos lá, eu já estou aqui com o vídeo. Gente, vou... Não acredito, conheço essa figura. Irmão Zandro, conheço essa figura? E conheço pessoalmente essa figura. Já esteve em Hartford, numa igreja há 6 anos. Conheço a figura. Uau! Em Connecticut. Uau, gente. Conheço a figura. Sem comentários. Já postei no grupo. Santo de Israel. Ela orou por Lula e Deus obedeceu. Ela até se comportou bem quando eu a conheci. Eu acho que subiu para a cabeça dela, né? Esse tipo de comportamento. Tá aí. Obrigado, irmão Zandro. Tá? Eu vou postar nos grupos, né, como um alerta. Tem que ser um alerta, porque os falsos profetas têm que ser, irmãos, não perseguidos. Não, temos que manter respeito com todos, mas tem que ser denunciados, né? Porque isso não pode continuar assim, né? Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Vamos lá. O reino e os escribas, como já falamos, né? O Sermão do Monte. Depois de citar que os mestres da lei ensinavam, não é, a religião apenas exterior, Jesus completou com a observação de que Deus olha muito mais fundo, olha o interior do homem. É necessário observar os mandamentos, porém acrescentar a atitude interna que agrada a Deus. Então vamos lá. Vamos entender corretamente à luz da Bíblia, a correta luz da Bíblia. Guardar os mandamentos vai nos dar a salvação? Não. Não. Mas implica em obediência aliada à nossa atitude. Entenda isso. Por mais que eu guarde os mandamentos, eu não vou alcançar um nível de perfeição. Concordamos com isso? Por mais que eu guarde os mandamentos, eu jamais, nenhum de nós, alcançaremos um nível de perfeição. Mas a nossa atitude no esforço
dependendo da graça de Deus, é que vai agradar ao coração de Deus. Irmão Zandro. Sobre isso aí, pastor Luiz, geralmente eu digo o seguinte, que muita coisa que nós, servos do Senhor, fazemos não é para recebermos a salvação, mas sim porque já somos salvos. Muitas coisas que nós, servos do Senhor, deixamos de fazer não é para atingir a salvação, mas sim porque nós já somos salvos. Exato. Ou seja, as nossas atitudes deveriam refletir a nossa condição de salvos. Isso na prática, sabe o que significa? O que é conversão. O que é uma pessoa convertida? Já ouviram falar dessa expressão? Fulano é convertido. Conversão, em poucas palavras, bem simples, é a demonstração de atitudes que indicam que estamos de fato salvos. Jesus mesmo disse: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se o Mateus é conhecido como um convertido, é porque ele tem atitude de arrependido. Ele tem atitude de salvo. Mas, pastor, e o crente carnal? O crente carnal não está convertido. Porque ele é a mudança de direção, né? Exatamente. Estávamos em passos largos para o inferno e agora mudamos a direção rumo ao céu. Mas vocês vão entender que Paulo fala lá na carta dele, na primeira carta aos Coríntios, de 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? É aquele que não teve uma experiência de maneira nenhuma com Jesus Cristo. Quem é o homem espiritual? É aquele que teve uma experiência com a palavra, com a salvação, com o Espírito Santo. Mas quem é o homem carnal? É aquele que conheceu Jesus, chorou, falou em línguas, não é? Recebeu os dons espirituais, mas não ficou completamente dominado pelo Espírito Santo no que tange ao fruto. Ele pode estar cheio dos dons, mas o fruto é o que dá a ele maturidade, espiritualidade, caráter. Então ele fica dividido no meio. Ele ora, fala em línguas, ele ora, é usado com dons, mas não tem maturidade, não tem caráter, não tem a essência do fruto do Espírito. Por isso que ele é chamado de carnal. Ele ora, está falando em línguas, orando, sapateando, rodopiando, e ora, está xingando e até amaldiçoando e tendo sentimento de inveja e ciúme. Confunde, gente, isso confunde, porque alguns, não digo todos, aprenderam que a espiritualidade é medida por dons. Aonde está escrito isso na Bíblia? Espiritualidade é medida pelo fruto do Espírito. Frutos dignos de arrependimento. Vamos lá. A respeito disso aí, pastor, Jesus ele é bem claro, né, no Sermão do Monte, né? Porque muitas vezes na real, ele dá ênfase, ele repetido o sermão praticamente todo, né? Pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Exato, é pelo fruto, irmãos. Irmãos, você pode ter todos os dons espirituais, você pode estar derramando pelos poros os dons. Os dons são passageiros, os dons não me vão levar para o céu, os dons não determinam a minha espiritualidade. Dons, anote, guarde, dons são ferramentas para melhor servirmos a Deus e fazermos a sua obra. O que vai determinar a nossa espiritualidade, nosso caráter e a nossa salvação e vai nos levar para o céu é ter frutos dignos de arrependimento, é ter maturidade, é ter caráter de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que no dia do arrebatamento da igreja, muita gente vai ser envergonhada por ser um mau caráter aqui na terra. Orou, Jesus salvou, libertou, curou, fez o que fez. Mas no dia do arrebatamento, só vai subir quem batalhou para ter caráter de Jesus Cristo. Amém? Estamos lutando aqui para ter caráter de Jesus Cristo. Alguém está lutando para isso? Amém. Vamos lutar, gente. O negócio está ficando difícil. O negócio está ficando estudando hoje lá em Hebreus, é pela santificação que nós vamos herdar a salvação. Aí tá. E a santificação, o que é? Buscar ser parecido com Jesus. Exato,
ter caráter de Jesus, ter fruto digno de arrependimento, ter atitudes que revelam, não. O camarada, né, a pastora Darlete é parecida demais com Jesus. Nossa, olha essa pastora Darlete, como é que ela fala, como é que ela sorri, como ela prega, como é que ela evangeliza. Ela é a irmã mais nova de Jesus. Que lindo quando as pessoas veem em nós semelhança com Jesus. Como entristece, né? Vemos que hoje vivemos uma geração de crentes preocupados com a religião e não com a ação, que leva a sermos o quê? Imitadores de Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo tinha autoridade porque qualquer um podia citar o que Deus disse, mas só o Messias poderia dizer: eu vos digo em verdade vos digo. Isso matava os fariseus. Nenhum fariseu tinha autoridade para dizer isso. Em verdade vos digo. Perceberam? Nenhum fariseu. Sabe por quê? Porque Jesus é a própria verdade. Então, para hoje eu e você dizer em verdade te digo, irmão Wallington, tem que andar na linha da palavra, tem que andar na linha parecidinho com Jesus. Não digo ser perfeito estamos longe. Mas para eu dizer para o meu irmão, para exortá-lo e dizer em verdade te digo, Zandro, não. Vamos parar para pensar que nós estamos falando. Essa verdade primeiro tem que passar pela nossa vida. Temos que experimentá-la para depois termos a autoridade moral e espiritual, entende? Para passar para outros. Virando a página. Gente, essa matéria aqui virou evangelismo. O que é isso? É como se Jesus Cristo falasse assim: em mim mesmo eu vos digo, né? Olha o irmão Zandro, olha a retórica do irmão Zandro. Irmão Zandro está querendo descolar um pontinho. Tranquilo, irmão Zandro. Na próxima aula, deixa a sanção fluir, né, que vai ser um negócio sério. Página seguinte, 20, mais 10 minutinhos, já vamos terminar a aula. O reino em Israel. Com a confirmação de Jesus da autoridade da igreja e a rejeição por parte de Israel, os discípulos de Jesus tornaram-se os porta-vozes da salvação messiânica e, com isto, os representantes da nação como um todo, o verdadeiro povo escolhido. A profecia de que os apóstolos se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel deixa claro que Israel será julgado por ter rejeitado o evangelho e também que os discípulos são o remanescente de Israel. Que coisa tremenda isso aqui, ó. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que privilégio! Deus vai dar aos seus 12 discípulos a autoridade para julgar as 12 tribos de Israel, que vai ser antes do governo de 1000 anos de Jesus aqui na Terra. O reino e a igreja. A igreja assume o papel de comunidade do reino de Deus, até a guardadora do reino, mas não confundamos a ideia de ser agência do reino com a ideia de ser o próprio reino. Isso aqui pode dar um problema. Se você confundir, isso aqui pode dar um grave problema. Escute essa. A igreja é o povo do reino. Escute essa. A igreja é o povo do reino e dá testemunho do reino. É instrumento do reino e detentora do reino. Mas olha a surpresa. Mas não é o próprio reino. Já ouviu um pastor tomar o púlpito e dizer: nós somos o Israel de Deus? Está escrito isso aonde? Fala comigo, me mostra na Bíblia. Nós, Israel de Deus. Deus teve um tratamento com a nação de Israel. Outro tratamento com a igreja. Então temos que ter muito cuidado para não puxar, como se diz na linguagem popular, a brasa para a nossa sardinha, ou a sardinha para a nossa brasa. Vou bater nessa tecla de novo, não sei se você conseguiu entender. A igreja, eu e você, somos o povo do reino. Damos testemunho do reino. Somos um instrumento do reino. E detemos o reino. Só que nós não somos o próprio reino. Quem é o reino? A nação de Israel.
Então, nós estamos ocupando um espaço que era para Israel ocupar, que vai ser revelado, sabe quando? Na tribulação. Essa é a razão que a igreja, sai da terra, aí Israel ocupa a lacuna, que não ocupou lá atrás. Ficou ocupada pela igreja. Quantos estão me entendendo, gente? Porque a mensagem de salvação tinha que ser pregada para alguém. Originalmente, essa mensagem de salvação, Deus colocou nas mãos de Israel, mas Israel já rejeitou Jesus, ok? Mas alguém tinha que pregar. E quem foi esse alguém? A igreja. Então, a igreja ocupou o espaço, a brecha que Israel deixou a desejar. Passaram-se quase 2000 anos, a igreja vai sair da terra e Deus vai deixar de cumprir a sua promessa com Israel? De jeito nenhum. Perceberam? Nem o plano de Deus fica comprometido, nem a palavra de Deus cai por terra, porque ele vai honrar sua palavra e resgatar a nação de Israel. Isso é tremendo, gente. Muita gente dizendo, Israel deu as costas. Para Deus, Deus deu as costas para Israel. Errado. Deus simplesmente fez a troca do plano. Tá? Ou seja, era para ser para a igreja que tinha, presta atenção, a igreja que tinha que pregar o evangelho do reino na tribulação. Pastor, então nós íamos entrar de cabeça na tribulação totalmente. Então quem vai estar na tribulação vão ser os 144 mil e as 2 testemunhas. E mais alguns crentes que não honraram o sangue do Cordeiro, que vão ter que dar o seu próprio sangue para participarem da salvação. Vamos lá. Agora, isso aqui é interessante. O pensamento católico romano de cristandade, onde basta estar dentro para estar salvo, foi assimilado por muitos, mas não pode estar certo, pois o reino de Deus está no homem interior e não no exterior. Olha que Jesus nos ensina em Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Alguém se lembra o significado da palavra igreja? Vamos lá. Alguém se lembra, tem em mente? Tirado para fora. Eclesia, tirado para fora. Eclesia, tirados para fora. Agora eu pergunto, eu fico conversando às vezes com os meus botõezinhos, ainda que minhas camisetas às vezes não tem tantos botões, mas eu converso com os meus botões dizendo, vem cá, meus botões, me explica aí, por que hoje as igrejas, um bom número, decidiram ficar nas 4 paredes e não estão saindo? Porque o próprio nome igreja quer dizer tirados para fora. Então, biblicamente, o papel da igreja é sair e correr atrás do pecador. E hoje parece que foi invertida essa ordem. Então, está hoje se ensinando a necessidade, não que seja errado, preste atenção. É errado o conceito que se ensina em que a igreja tem que estar aberta e o pecador tem que cair na igreja. O pecador não tem força para ir sozinho, com as suas próprias pernas para a igreja. A igreja tem que sair, lançar a rede e pescá-lo, e atraí-lo para dentro da igreja. Eu conheço muitos pastores aqui no Brasil, aqui em vários países. Não, a igreja está aberta, vem quem quer. Mas ele tem força para entrar numa igreja? Ele tem ânimo, ele tem perspectiva? Quando você lança a rede, você pega os peixes não vêm sozinhos. Então a igreja está fracassando na face da terra por não lançar as redes, está fracassando no seu próprio chamado, tirados para fora. Percebam isso é muito sério. A igreja está muito confortável na sua zona de conforto, nas suas 4 paredes. Vive de eventos. Sim. A religião está expulsando, né? Eles até vimos a religião expulsa. Aí está, minha irmã. Olha, a irmã Angélica pode falar. A religião está tendo uma capacidade avassaladora de expulsar. Tem pessoas que não colocam o pé numa igreja de jeito nenhum. Sabe por quê? Por causa da religião. Eu não vou mais. Já cansei de ouvir isso. Eu não piso numa igreja.
Nunca mais. Por causa disso, 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 disso e disso e disso. Ainda que a igreja ou o pastor tenham cometido erros de ética, erros de conhecimento bíblico, erros de comportamento, etc. e tal, mas machucou o coração daquele pecador sedento de Deus. E agora, como é que você vai explicar que nem todas as igrejas têm esse tipo de procedimento, esse tipo de comportamento, esse tipo de mau testemunho? Você não consegue explicar. Então, irmãos, tem muita gente ferida dentro de casa por causa da religião que tem expulsado a tantos das igrejas. Eu cheguei a ler uma estatística em 2017 que só na Grande Boston, pode ser absurdo que eu vou dizer, tinham mais de 25 a 26 mil cristãos dentro de casa decepcionados com a igreja. Em 2017. E hoje? Não quero nem me atrever a tentar fazer uma estatística, porque o número aumentou sensivelmente. 3 minutos, já terminamos a nossa aula. Teologia de João. O apóstolo João escreveu o 4º evangelho depois que Jerusalém fora destruída, a força do antagonismo judaico havia diminuído, Paulo e Pedro haviam sido martirizados em Roma. O evangelho chegara a quase todas as partes do mundo gentílico. Ei, para quem não sabe, o evangelho de João é escrito depois que Jerusalém foi destruída, anos 70 depois de Cristo. Depois que Paulo e Pedro foram martirizados em Roma, isto entre os anos 59 e 60 depois de Cristo. E o evangelho chegará a quase todas as partes do mundo gentílico. Estamos falando aí de entre os anos 80 e os anos 96 depois de Cristo. O ambiente de Éfeso, onde João pastoreava a igreja, era de maioria gentílica, não judeus. E isso o levou a comunicar o conhecimento de Jesus Deus com algo que o mundo grego conhecia. A ideia grega do Logos, força sustentadora que permeia tudo que há. Quero fechar essa página aqui, que é lindo isso aqui, olha. Vemos a explicação do significado das palavras do hebraico utilizadas, porque claramente a cultura dos seus ouvintes era helênica. Anote aí, helênico, ligado aos gregos. Tá? Se você não sabe o significado disso aqui, helênica, ligado à cultura grega. João 1,37. Os 3 evangelhos sinóticos enfatizam o reino, a mesma pregação feita no início pelo próprio Deus homem. É chegado o reino de Deus. João, de forma diferente, por estar em outra época, enfatiza: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. João 20, 28, 31. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 1,14 comparado com João 4,2. 1 de João 4,2. Filho do homem, quer dizer, Deus em corpo humano. O Evangelho de João 1,18 comparado com João 20, 28, 29. Filho de Deus. Jesus é Deus, Filho. João 4, 25, 26, comparado com João 8, 56, 58, Messias, o Messias eterno esperado. Na próxima aula nós vamos entender aquela palavra, né? Eu quero encerrar lendo João, capítulo 1. Lindo, gente, vamos fazer um estudo bem breve, vai pena, né? Próxima aula já fechamos essa matéria, mas se pudéssemos nos estender um pouquinho mais, mas não tem como para não atrasar o nosso programa. Mas eu quero terminar lendo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No original está escrito: no princípio era a palavra, que no grego é logos. E o logos, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, no grego logos, era Deus. Ele estava no princípio
com Deus, ou seja, toda a expressão verbal, toda a expressão falada reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra grega nesse texto no original fala de logos, e nós vamos desenvolver essa temática na próxima aula, porque ela está muito ligada com a visão do pensamento grego, do pensamento helênico. Por isso que o Evangelho de João, ele é bem diferente comparado a Mateus, Marcos e Lucas. Amém! Terminamos a nossa penúltima aula, matéria dos evangelhos. Prepare-se para a próxima, final da próxima aula, vai ser a final desta matéria, e no finalzinho, 9h30, já partimos para a nossa provinha. Já na próxima aula, já vamos estar divulgando, né, ou até um pouquinho antes, a próxima matéria daqueles irmãos que continuarão, né? Temos aí um grupinho de irmãos que já estão encaminhando-se para a reta final, né? Tá? E nós vamos falar na próxima semana também daqueles alunos que estariam participando, né, da formatura de 18 de março. Tem um grupinho aí, tá? Que alguns aqui acredito que já estarão habilitados, fechando o básico em teologia, para que no dia 18 de março, caso queiram, né? Nenhum aluno é obrigado, mas caso queiram participar da cerimônia de formatura, vai acontecer no dia 18 de março, na cidade de Danbury, estado de Connecticut, às 7h30 da noite. Mas vamos dar riqueza de detalhes, tá? Estamos aí correndo atrás, até o dia 15, já temos que dar o pontapé para os preparativos. E se tudo correr bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Dia 18 estaremos aí tendo a nossa segunda formatura da Academia Bíblica Bereia. Amém! Sim, irmã Jennifer, abra aí o seu áudio. Pastor, mais uma vez vou te perguntar, que eu acho que eu já perguntei, mas quantas matérias que terminam o básico? 13 matérias, 13. Ok. A irmã já está na reta final, a irmã já está encaminhando-se. Vários irmãos aqui, em torno de 3, 4, 5, já estão na reta final, já fechando. Alguns vão fechar mais um pouquinho para frente. O meu projeto este ano é tentarmos fazer 2 formaturas, uma em março e outra em novembro. Então, se alguns de vocês não se encaixarem na formatura de março, com certeza, caso queiram, vão se encaixar na de novembro. E também o aluno que não quiser participar de nenhuma formatura, não tem problema, não é obrigado. Aí mandamos o certificado histórico escolar fechadinho no envelope abençoado para seu endereço, para sua casa. Tá bom? Amém, irmãos? Jesus falou alguma coisa conosco nessa aula ou não falou? Amém. Falou. Se ele não falou, então vamos ter que orar para a conversão, para alguém ficar convertido aqui. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Muito obrigado, pastora Darlete, irmã Jennifer, irmã Núbia, lá no Brasil. Meu Deus, agora que a ficha caiu, 00:06. Irmã Núbia deve ter levado um copão do Starbucks, saído para o Brasil, está acordada até agora. Para a tristeza, né, do nosso irmão Wallington. Meu Deus, meu Deus. Hoje eu não pude ver a Isadora, mas a Isadora deve ter tido algum problema, né? Ela ficou no invisível. Deus abençoe a Isadora. Obrigado, irmã Daniele Militão, lá do Brasil também, né? Está acordadinha, né? Tomou muita cafeína, está ali ligada e sorrindo para a glória do Senhor. Irmã Angélica, obrigado, Deus abençoe. Irmã Isabel, hoje deu certo, irmã Isabel. É muita correria para lá e para cá, mas hoje, irmã Isabel, conseguiu. A gente entende que é uma batalha muito grande, justamente no dia da aula, tudo parece que acontece, né? Mas graças a Deus, hoje fiquei agradecido a Deus. Estava orando, Senhor, não deixe ninguém atrasar, porque eu entendo que é muita batalha, muita correria. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos pedir irmão Zandro, lá de Martha's Vineyard, vai estar nos dirigindo. Irmão Zandro, vou em Martha's Vineyard de novo, irmão Zandro, acredita? Em fevereiro eu vou estar num seminário de escatologia, numa igreja batista em Vineyard Haven. Vou lhe avisar, tá? Vou estar aí 3 dias. O Renato? É isto! Ele hoje me convidou 17, 18 e 19. Eu sei que o irmão tem compromisso na sua igreja, mas se o irmão puder, em um dia, estar lá para nos abençoar, vai ser uma alegria tremenda. 17, 18 e 19 de fevereiro, mas eu lhe aviso. Tá? Eu lhe aviso com antecipação. Lá. Como? Eu tenho primos meus que congregam lá.
É muita vitória. Então, com mais razão, a irmã tem a obrigação de um dia, pelo menos, com a irmã Fernanda, né? Um dia, né? Organiza e vai lá nos visitar e nos abençoar com a sua presença e orando por nós, né? Que estaremos ali trazendo um seminário de escatologia de 3 dias. Irmã Angélica com seu esposo, se também tiverem uma oportunidade de estar um dia conosco ali em Vinha Haven, vai ser uma benção receber também vocês, né? Eu sei que vocês têm compromisso na igreja de vocês, mas eu creio que um dia, vocês vão conseguir. Irmão Zandro, orando e agradecendo a Deus por esta aula para a nossa despedida. Amém. Glorioso Deus, Pai Celestial, levantamos a nossa voz, ó Pai amado, agora em oração aqui, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, a nossa oração como cheiro suave diante do Teu trono, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, ó Pai amado, por este momento que passamos na Tua presença, aprendendo, Senhor Deus, de Ti. Senhor Deus, ó Pai amado, eu te peço e te agradeço, Senhor Deus, por cada aluno, ó Pai, por cada família representada, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, nos capacitando, continua, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, nos dando a força que nós precisamos, física e espiritual. Ó Pai amado, eu também te peço, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, nosso professor, Senhor Deus, o nosso mestre, que tem se empenhado, ó Pai amado, nessa árdua tarefa de nos ensinar a Tua palavra. Ó Pai amado, guarda, Senhor Deus, o Teu servo, assim como a Tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Também queremos agradecer aos alunos que fizeram pontualmente os seus pagamentos do mês de dezembro, mas se algum ainda, por um esquecimento, algum problema não fez, lembre-se que está em tempo. Infelizmente, se você que atrasou, terá que pagar a multinha de $10. Ou então se comunica conosco nos apresentando a sua justificativa, ok? Muito obrigado. Vamos ao nosso lema para terminar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Ótima quarta-feira, ótima semana, ótimo fim de semana. Até a próxima quarta, dia 11. Beijo no coração a vocês em Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Deus nos abençoe. Próxima quarta estamos em nome de Jesus. Obrigado, a paz, Senhor, a todos. Amém, a paz.